E vamos nós, tricolores de mais sofrimento, com esse time destreinado por Renato Gaúcho. Que time ele vai levar a campo contra o Vitória no Barradão? Né? Quais são os verdadeiros desfalques e não aqueles por opção do eterno estagiário? Quem é freguês de quem? Fluminense ou Vitória? Na história completa e nos últimos 12 jogos, tudo isso você vê agora. Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Tio Ale e estou aqui para falar do Fluminense contra o Vitória no Barradão nesse sábado, 16 horas. Um jogo importantíssimo para o Fluminense. O Fluminense está a apenas 6 pontos do Vitória, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Ou seja, se o Vitória vence, fica a 3 pontos do Fluminense. Se por acaso o Vasco vence o Flamengo e o Santos vence o São Paulo, o Fluminense vai ficar a 3 pontos da zona do rebaixamento, graças à desestratégia do Sunguinha de Ipanema, do Renato Gaúcho. Mas antes de falar sobre a escalação do Fluminense, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixa o seu like, aperta o sininho para receber as notificações, faz isso agora, 30 segundinhos você faz. E olha, vou jogar uma praga, hein? Se você não fizer, você vai dar uma topada com o dedo mindinho do pé esquerdo na quina do armário, vai ficar 3 dias com dor por não ter se inscrito no canal, por não ter dado like e não ter apertado o sininho, beleza? Brincadeira. Bom, o Fluminense precisa vencer. O Fluminense, desde que voltou no Mundial, disputou 10 partidas no Brasileiro e só venceu 2. Com o Soteldo em campo, basta ele entrar em campo, a gente toma gol e perde o jogo, e ainda assim o senhor Renato Gaúcho, que diz que sabe o que está fazendo, não para de colocar o Frodo Bolseiro venezuelano, o inútil de 30 milhões de reais, que dizem pode virar 60 com o tempo, em campo. Mas, pelo menos a princípio, Soteldo não é titular para o jogo de amanhã. Segundo o GE, o Fluminense deve ir com Fábio, Júlio Fidelis, Igor Rabelo, Inácio e Fuentes, Bernal, Hércules ou Otávio, Lima, Serna ou Keno, Canóbio ou Santi Moreno e Cano. É time para ganhar do Vitória? Claro que é. Mesmo que o reserva, o Fluminense, é um time para ganhar do Vitória. O problema não é esse. O problema é que o Fluminense não tem um padrão de jogo. O Fluminense é um time medroso, é um time covarde, a cara do seu técnico, sabe? Que vai para a coletiva, fala um monte de abobrinha, fala um monte de bobagens, sabe? E muita gente compra essas bobagens do senhor Renato Gaúcho. O Fluminense, com esse time que eu falei, independente das 3 dúvidas que o GE aponta ali, o Fluminense tem time para ganhar do Vitória no Barradão. O problema é ter padrão de jogo e o Fluminense não tem. O Fluminense contra o Lanús foi um show de covardia. O Fluminense contra o Corinthians foi um horror. E basta entrar o Soteldo que a gente toma gol. Não sei se o Soteldo viajou, tomara que não. Tá? Espero que ele viaje para a Venezuela e fique lá no exército do Maduro. Vai lá ser o Bibelô, lá, o Chaveirinho, lá, porque jogador de futebol ele não é mais. E Renato Gaúcho nunca foi técnico, vai ser sempre um estagiário, é só você olhar a trajetória dele no Grêmio. Alexandre, mas no Grêmio ele foi campeão, no Fluminense também foi. O time jogando porra nenhuma, piroga nenhuma, mas conseguiu ser campeão graças a atuações individuais, por exemplo, do Thiago Neves, do Carlos Alberto, o Thiago Silva fazendo gol contra o Atlético Paranaense, o Fernando Henrique fechando o gol contra também o Atlético Paranaense, só que lá na Arena da Baixada, e o Adriano Magrão fazendo gols decisivos. Porque taticamente o Fluminense era nulo, como é nulo hoje, como o Grêmio era nulo, sabe? E as pessoas não veem, cara. E aí você precisa perceber uma coisa, das 6 seleções classificadas para a Copa do Mundo, 5 são treinadas por argentino e 1 por italiano. Não tem um técnico brasileiro classificando seleção para a Copa do Mundo. Isso é muito sintomático, cara. Não dá pra gente fechar mais os olhos quanto à incapacidade, a preguiça, sabe? E o corporativismo dos técnicos brasileiros. Tem lá uma exceçãozinha ou outra que faz um trabalho diferenciado, como o Fernando Diniz, mas que acaba sendo teimoso em algumas questões. Mas é sim, de fato, o cara que faz os times jogarem futebol diferente, ganhou a Libertadores. E todo mundo odeia o Fernando, ou melhor, muita gente odeia o Fernando Diniz. Mas o Sunguinha de Ipanema tem uma moral, cara, por causa do gol de barriga, 30 anos atrás. Porra, eu sou eternamente grato. Como jogador, sim, bato palmas pro Renato Gaúcho. Mas como técnico, não dá. E é mais uma contratação com a cara do senhor Mário Bittencourt. Então esse time aqui, Fábio, Fidelis, Igor Rabelo, Inácio Fuentes, Bernal, Hércules ou Otávio,
e Lima, Serna ou Queno, Canóbio ou Santi Moreno e Cano, é capaz de ganhar do Vitória. O problema está na beira do campo. A hora que ele colocar-se o Soteldo viajou, que ele colocar o Soteldo, a gente perde por 1-0. O time não faz gol. O time não fez gol contra o Corinthians, não fez gol contra o Lanús. Sabe, o time faz pouquíssimos gols. E aí sempre é a culpa dos jogadores, porque o Renato Gaúcho conjuga o verbo assim: quando ganha, eu ganhei. Quando empata, nós empatamos. Quando perde, vocês perdem. E é o tempo inteiro. Os jogadores não me escutam. E não sei o que. Se os jogadores não escutam, meu irmão, pede para sair. Só que não vai. 1.700.000 reais, uma fortuna mensal que o Fluminense joga no lixo com um técnico tão fraco como é o Renato Gaúcho. Infelizmente, a minha expectativa para esse jogo contra o Vitória é a pior possível. É uma expectativa de derrota, de humilhação, de vergonha, sabe, de se aproximar ainda mais do Z4 e pior, com a grande possibilidade de ser eliminado na terça-feira contra o fraquíssimo time do Lanús pela falta de um técnico capaz de fazer esse elenco, que não é o melhor elenco do Brasil, mas está longe de ser um elenco para ficar passando essas vergonhas que a gente tem passado. Na história do confronto, são 55 jogos com 23 vitórias do Fluminense, 19 empates e 13 vitórias do Vitória. O Fluminense fez 82 gols e sofreu 56, um aproveitamento de 53,33%. Porém, nos últimos 12 jogos, são 5 vitórias do Vitória, 5 empates e apenas 2 vitórias do Fluminense. Informações do site flusão.xyz. Então, no recorte recente, que vem de nem tão recente assim, 2013, nos últimos 12 anos e dos últimos 12 jogos, simplesmente o Fluminense só ganhou 2 vezes do Vitória em 12 jogos. No primeiro turno empatou em 1-1, uma atuação vexatória do Fluminense, mais uma, né, que se segue, né, Mano Menezes, Renato Gaúcho, quem vai ser o próximo técnico gaúcho, retranqueiro, incompetente, que vai ser contratado por essa diretoria, igualmente incompetente. O Vitória precisa desesperadamente da vitória. Ele é o primeiro time da zona de rebaixamento e tem jogos a mais que Vasco, que Santos, que Juventude. Então a vitória para ele é fundamental. Teoricamente, o Vitória vai sair para o jogo e o Fluminense teria a vantagem do contra-ataque. Mas como o Fluminense vai ter contra-ataque, se os jogadores de lado tem que ser auxiliar do lateral. Quem puxa o contra-ataque é o Cano, é o Everaldo quando joga, vai ser o Lima. Esses caras não têm velocidade para puxar o contra-ataque. Se jogar o Serna e o Canóbio, tem que ser esses caras puxando o contra-ataque. Mas o Fluminense, na ação defensiva, o Fluminense joga num 6-3-1. Se a gente reclamava lá atrás, 2014 e tal, que o Renato jogava num 5-4-1, ele agora inventou um 6-3-1 na movimentação defensiva. É uma incompetência, um cagaço de perder, um medo absurdo de um técnico absolutamente covarde. Sabe? Então o Fluminense, para ganhar o jogo, vai ter que se livrar do Renato, que o juiz expulsa o Renato com 2 minutos, né? E alguém fale assim, olha, o que o Renato falou, esquece, vamos fazer diferente, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é jogar bola. E aí a gente tem condições de ganhar do Vitória. Fora isso, meus amigos, é um jogo que óbvio eu vou ver, óbvio estarei aqui fazendo live, vocês vão me ver emputecido aqui ao vivo, mas a expectativa é quase negativa, né? Como também não é positiva para o jogo contra o Lanús. E pior, né? Aqui o Vitória está cobrando R$ 138 o ingresso para a torcida do Fluminense, mas nem fudendo que eu vou pagar esse valor para ver time do Renato Gaúcho. Mas na terça-feira já ouvi tricolor falando, eu não vou passar raiva no Maracanã, pagar para passar raiva por causa de um estagiário que se recusa a deixar de ser estagiário e é arrogante o suficiente para achar que só ele entende de futebol, que todos nós estamos errados. Só ele está certo, fazendo todas as cagadas que ele faz, jogo sim, jogo também. Então é isso, meus queridos. Quem tiver afim, que mora aqui em Salvador, Grande Salvador, a fim de pagar R$ 138, 120 de ingresso, mais 18 de taxa, que taxa ladra, hein? Nossa Senhora! Boa sorte no Barradão, xingue muito o Mário Bittencourt, xingue muito o Renato, né? E torça muito por um milagre, que vai ser o Fluminense vencer o Vitória nesse sábado. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.